Bom, meu nome é Caroline e eu vou estar falando um pouquinho sobre corrente elétrica. A corrente elétrica produz um movimento ordenado, que possui carga elétrica dentro de um sistema condutor. Nesse sistema também pode apresentar uma tensão elétrica, que é a mesma coisa de uma diferença de potencial elétrico, e possui sigla de DTP. Ela caracteriza a diferença entre dois pontos no condutor, sendo assim uma força decorrente da movimentação de elétrons. Esse sistema é medido em volts, em busca da tensão elétrica, e a sua fórmula é essa daí. Vale lembrar também que há dois tipos de corrente, sendo elas a contínua, que é gerada por baterias e pilhas e vai sentido constante, não variável, apresentado tensão. Já a corrente alternada, que é gerada por usina, ela vai sentido e a sua intensidade são variadas. E por último, possui três condutores. Os gasino-ionizados, eles são portadores móveis, possuindo íon positivo, íon negativo e elétron livres. Já aí tem os metais e grafitas, que são portadores móveis, que levam os elétrons livres. E as soluções eletrolíticas, que têm portadores móveis, os íons negativos e positivos. Bom, portanto, como vimos, a corrente elétrica pode ser medida a resistência OHM, a tensão elétrica em volts e a intensidade em amperes. Bom, entrando um pouquinho também sobre o assunto da associação de resistores, ela tem três tipos de associação, sendo elas a em série, paralelo e a mista. E a gente pode encontrar o valor do resistor equivalente, né? Que seria o valor da resistência sozinha, sem alterar nenhum valor das demais grandezas que estão associadas ali naquele circuito. É importante lembrar que para aplicarmos esse cálculo, a gente usamos a primeira lei de OHM, né, que é que tem como fórmula U igual a R vezes I. Bom, falando agora um pouquinho sobre a associação de resistores em série, nesse caso, os resistores eles estão ligados numa sequência só, fazendo com que a corrente elétrica ali seja mantida ao longo do circuito, enquanto já a tensão elétrica ela fica variando, entendeu? Aí assim a resistência equivalente vai ficar acabando sendo a soma das resistências de cada resistor que fica presente aqui, naquele circuito, naquele momento. Bom, falando agora sobre os resistores paralelos, eles são totalmente ao contrário dos em séries, né? Como o próprio nome diz, eles estão submetidos a uma diferença de potencial. Ou seja, aquela corrente elétrica ela vai estar sendo dividida durante aquele circuito. Portanto, a soma dos inversos das resistências de cada resistor presente no circuito, se elas forem iguais, elas podem encontrar o valor dividindo o valor de uma resistência pelo número de resistências do circuito, sendo R e Q igual a R dividido por N. Bom, por último, temos os resistores mista, né? Ela vai ser a mistura da em série, do resistor em série e o em paralelo. Eles vão estar interligados ali naquele circuito. E para encontrar o valor é muito simples. Basta você pegar a associação em paralelo e em seguida somar com dos resistores em série, a soma desses valores. Então, portanto, para finalizar, né, eu vou estar falando um pouquinho sobre a associação da corrente elétrica no nosso mundo, né? Bom, assim, é muito importante. Sabemos que a corrente elétrica ela tem a capacidade de nos proporcionar energia, nos proporcionar luz, né?
que a gente pode falar mais? Calor, entre muitas e outras coisas. A gente necessita, hoje o mundo da tecnologia, do jeito que tá, é muito importante saber usar, por exemplo, o volts, como calcular, na onde que se calcula. Na onde se calcula, não. É em que ocasião que você precisa, que você necessita usar, né? Por exemplo, se você for colocar o seu celular para carregar, se colocar numa tomada de 220, pô, queimou o aparelho. Mas como que ele sabe disso? Feito uma soma anteriormente. Então, basicamente é isso. A física, como muitas outras matérias, estão interligadas no nosso mundo. Sempre esteve. E a corrente elétrica nada mais, nada menos do que também está.